Pessoal, o vídeo que vocês vão ver agora é um recorte de uma aula de tira dúvidas lá do nosso curso de desenvolvimento de APIs com TLPP. Nesse vídeo vocês podem ver um pouco de como que é a execução lá do nosso curso. Se vocês quiserem dar uma conhecida melhor no curso e em outros cursos, os links estarão na descrição do vídeo e no comentário fixado. E se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe um like e um comentário aí para poder ajudar no engajamento. E vamos embora para o vídeo. Pessoal, esse vídeo aqui é uma dica para as demandas que vocês tiverem em que seja necessário vocês trabalharem com multi-empresas. O que eu digo com multi-empresas? Multi-empresas são aquelas situações em que vocês têm diferentes empresas com diferentes dicionários de dados e tabela, e vocês precisam que os serviços de vocês se comuniquem com essas diferentes empresas, tá? Então, eu vou criar um arquivo separado aqui para a gente poder falar sobre isso. Então, vou botar aqui um curso.api.exemplo.empresas.tlpp. Então, esse aqui é o nosso arquivo que a gente vai trabalhar com REST também para multi-empresas. Para facilitar, eu já vou copiar isso daqui, né? Então, vou pegar aqui os meus includes, já vou colocar para cá. Eu vou trabalhar aqui com o namespace, curso API. Deixa eu copiar isso aqui para cá para ficar mais rápido. Curso API, vou botar aqui ponto exemplo. Beleza. E aqui eu vou trabalhar com uma function simples também. Então, vou botar aqui function, o underline exemplo. Vou colocar só isso daqui, tá? Function underline exemplo. Vou botar aqui um retorno lógico. E já vou botar aqui um true. Eu não vou nem chegar a executar esse programa aqui, tá, pessoal? A ideia aqui mesmo é passar esse exemplo para vocês, que é o quê? É mostrar como que vocês vão ter que trabalhar quando vocês tiverem uma situação envolvendo multi-empresas na API de vocês. Na verdade, não só a API, tá? Se vocês tiverem personalizações dentro do Proteus, em que essas personalizações elas tenham que, em algum momento, iniciar uma conexão com uma empresa nova, essa técnica, esse recurso que eu vou utilizar, que eu vou passar para vocês, ele vai servir também, tá? De cara aqui, como a gente está falando de API, o que que eu vou fazer? Eu tenho uma API aqui, na verdade eu não tenho, né? Mas eu vou simular que eu tenho uma API em que essa API eu receberia empresa e filial a partir do header da requisição. Então eu já vou pegar aqui uma variável de header hack, vou colocar essa variável aqui. Então já tenho aqui minha variável JHeaderHacker aqui, e eu preciso pegar a empresa e a filial dessa variável. Então vou colocar aqui que isso aqui é um local, vou colocar aqui local C, CEMP, CEMP hack, pronto. CEMP hack, S character, e vou colocar aqui cfil hack, S character também. Opa, deixa eu apagar aqui. Esse character também. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso verificar, eu preciso receber a empresa e a filial da minha requisição. Então, vou pegar aqui, ó, cemp-hack, vai receber o meu jhead-hack, e eu vou ter um parâmetro lá, que é a empresa. Então, lá na minha requisição, quando eu for configurar a minha requisição, eu vou passar no cabeçalho dela, isso lá na nossa aplicação POI, né? Simulando que a gente está fazendo uma aplicação POI, e essa aplicação POI, ela envia empresas. Então, lá na minha aplicação com POI, eu vou criar lá no header da requisição um parâmetro empresa e eu vou indicar para qual empresa que essa requisição tem que ser executada. E eu também já vou colocar aqui um cfilhack e vou colocar aqui jheaderhack filial. Eu também vou falar para qual filial que essa conexão tem que ser executada. E aí, qual que é a regra para fazer a troca de empresa e filial, pessoal? Eu não posso trabalhar diretamente mexendo nas variáveis do ambiente, porque não funciona desse jeito no Proteus. Eu preciso fazer uma preparação de ambiente utilizando aquele RPC7env que eu já fiz antes. Só que o RPC7env ele funciona daquele jeito dos outros exemplos que a gente fez lá atrás,
em que eu coloquei, nesse daqui até não vai ter, porque nesse daqui eu mudei, lá por conta dos nossos exemplos, mas anteriormente, o que que eu estava fazendo dos outros exemplos do curso? Eu colocava lá que se não viesse filial, se não viesse empresa, eu mandava preparar o ambiente, colocava uma empresa e filial lá. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Só que aqui, normalmente não, mas pode ser que a nossa conexão ela já tenha uma empresa e uma filial previamente carregada, lá pelas configurações do REST e do Proteus. Então, por exemplo, ó, se eu venho aqui, lá onde eu tenho meu REST configurado, deixa eu abrir aqui, app server REST. Se eu entrar aqui no appserver.ini, eu já vou ter aqui nas minhas configurações de REST um prepare-in, tá vendo? Isso aqui é como se fosse um prepare environment ou um RPC 7env. Então ele já está preparando empresa e filial aqui para mim. Se eu mudar dentro do programa para uma empresa e filial diferente do que ele já vem pré-carregado, esse processo aqui pode ocasionar erros dentro do sistema, dentro da execução do meu REST. Por exemplo, meu REST pode começar a falhar. Ele vai executar a primeira vez, não vai encontrar uma inconsistência em empresa e filial, aquela thread vai ser derrubada e uma nova thread terá que ser criada passando a empresa e filial certa. Que impressão que isso dá dentro do sistema? Dá a impressão de que a conexão fica caindo toda hora, quando a gente vai acessar uma aplicação POI. Então, para a gente evitar esse tipo de problema, é que a gente vai utilizar essa técnica que eu vou mostrar aqui para vocês. E que técnica é essa? Então, uma vez que eu recebi aqui a empresa e filial para a aplicação, para o que eu quero executar, eu não vou criar o código, a regra de negócio, direto dentro dessa função principal aqui. Eu vou criar uma outra função e dentro dessa outra função que a gente vai ter a nossa regra de negócio. Eu vou tirar esse namespace daqui para ficar mais simples, porque se eu colocar o namespace aqui, ele vai me atrapalhar. Vou deixar sem namespace mesmo. Vou deixar aqui só como o underline exempp 001. Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro, ó, exempp 001, que é o nosso exemplo 001. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso que uma outra função receba esses parâmetros de empresa e filial, faça a execução do processo e só me retorne isso. Então, como que isso vai acontecer? Vou declarar aqui uma outra função, o underline exempp 002. E esse exempp 002, ele recebe aqui como parâmetros cemp rec, cfil rec, dessa forma. E aí, o que que ele vai fazer? Vou pegar aqui um x retorno. Então, aqui o nosso exempp 002, ele vai receber aqui, ó, vou botar aqui um default, cemp rec. Se ele não receber nada, eu vou colocar aqui que é 99 e botar aqui um outro default, cfil rec, eu vou dizer aqui que é 01. Então, se por acaso ele não receber nada no parâmetro, ele vai utilizar como padrão a empresa 99 e a filial 01. Vou apagar tudo isso daqui, só para ficar melhor aqui para a gente ver. E aí ele vai executar o que tiver que fazer, e aí o nosso x retorno, vou botar aqui, local, x retorno, vou colocar aqui, não executou, e depois ele vai executar. Lá nos exemplos anteriores, eu falei para vocês o seguinte, ó, qual que é a regra que a gente usa? Declaro uma variável LRPC, falo que essa variável aqui começa com false, e aí o que que eu vou verificar? Se, isso é o que eu normalmente faço, tá? Nos nossos programas. Se type cempiante, aqui tem que estar entre aspas, porque a função type ela recebe o nome da variável entre aspas. Se cempiante for diferente de C, nesse caso aqui vai ser, porque ele vai estar iniciando uma nova thread, eu já vou explicar para vocês. A gente vai vir aqui e vai fazer um RPC setenv e vai colocar aqui, normalmente eu colocaria o 99 e o 01, só que agora a gente vai colocar os parâmetros que a gente recebe aqui. Então, cemp rec, vírgula cfil rec. E aí eu vou aqui na nossa variável LRPC, vou colocar aqui um true para poder dizer que,
que passou aqui pelo RPC7env, né? E aí depois que a execução terminar, eu tenho que vir aqui e mandar liberar. Então bota aqui se o LRPC, ou seja, se ele entrou por aqui, eu vou vir aqui RPC clear env para poder liberar o ambiente. Isso é importante porque isso aqui vai consumir licença, tá, pessoal? Então tem que liberar o ambiente. E aí, entre essa execução e essa execução aqui, eu vou colocar aqui no nosso x-retorno que ele executou. Só tem um detalhe, pessoal. Como que eu vou executar essa segunda função aqui agora? Eu disse para vocês que se a gente faz isso daqui com uma empresa e filial diferente daquela que está na configuração lá do nosso appserver.ini, a gente pode gerar uma inconsistência na execução das threads da API depois. Isso vale para o Proteus também, tá? Isso gera uma inconsistência dentro do Proteus, se você estiver executando por dentro do Proteus alguma funcionalidade que precisa de empresa e filial diferente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa agora acionar isso daqui sem que isso daqui seja feito dentro da própria thread que está executando o exemp01. E como que a gente executa isso? A gente vai utilizar uma outra função aqui, ó. Aí eu vou declarar aqui uma variável x-retorno, local x-retorno, s-variant, pode ser várias coisas. E eu vou colocar aqui x-retorno, ele vai executar aqui um start job. O start job é uma função ADVPL que serve para criar uma nova thread. Essa nova thread ela será independente da thread que está sendo executada aqui pela função da nossa API. Ela vai ser uma thread independente. Isso significa que no momento que ela iniciar, ela não vai ter empresa e filial configurada, então ele vai poder passar aqui pelo RPC7env sem problema e vai poder executar o RPC clear env também sem causar nenhum dano para a nossa thread executada pela API. Então, como é que vai ser isso? A gente vai passar aqui um start job. Entre aspas, no primeiro parâmetro, nós vamos dizer qual é a função que o start job vai executar. Então, vou botar aqui o exemp002. Depois, a gente tem que dizer aqui para qual ambiente do appserver.ini que ele tem que considerar. Nesse caso aqui, eu quero que ele pegue o ambiente da própria thread. Então, vou botar aqui um get env server. Isso daqui vai fazer com que ele pegue o ambiente da própria thread para poder fazer esse ajuste. Depois disso, ele vai receber aqui um outro parâmetro, que é para poder indicar o seguinte, ó. Esse start job, ele tem duas formas de executar. A primeira forma de executar é, eu só inicio a nova thread e deixo o programa seguir o caminho dele sem problemas. Ficariam duas threads executando em paralelo, sendo que ele não espera o fim da execução daquela outra thread. Então, para certas funções, por exemplo, se eu tenho uma função que eu sei que não tem como aquilo dar erro de jeito nenhum, é impossível dar qualquer erro, eu posso mandar ele executar e já ir direto. Agora, se for uma função, por exemplo, eu preciso listar dados de uma tabela, eu preciso processar alguma coisa, mas preciso garantir que aquela uma coisa vai ser executada com sucesso, então eu preciso fazer com que essa função aqui, no momento que o start job inicie, eu preciso fazer com que o start job pare o fluxo de execução, execute essa função e depois que ele terminar de executar essa função, o retorno que essa função der vai passar aqui para essa variável x-retorno. Então, como que eu faço isso? Colocando nesse parâmetro aqui um verdadeiro ou falso. O verdadeiro significa que ele tem que aguardar a execução da função. O falso significa que ele não precisa aguardar a execução da função. Se eu tivesse colocado falso aqui, ele viria aqui nessa linha, executaria a função e iria embora, independente de qualquer retorno que seja. Por exemplo, para quem trabalha com JavaScript, seria como se fosse um conceito parecido com as promises. Então, a promise, ela executa, devolve uma promessa de execução, mas não significa que você vai ter o retorno. Para você ter o retorno de uma promise, você tem que criar uma técnica para poder aguardar o final da execução daquela promise. Nesse caso aqui, o conceito é parecido com isso. Para quem não é de ADVPL, é mais ou menos isso que ele faz. E aí eu coloco aqui um true para poder dizer que ele tem que aguardar o retorno dessa função.
E para finalizar, daqui para frente, ó, eu vou passar os parâmetros que essa função espera. Então, eu criei aqui uma função que espera a empresa e filial. Então, eu vou vir aqui e vou dizer onde que estão a empresa e filial. Então, está aqui nessa variável, cemprec, e aqui cfilrec. Prontinho. E aí, com isso, eu já tenho o meu start job todo configurado. O que ele vai fazer é executar, passar por aqui, mandar um retorno e fim. Então, eu posso vir aqui agora, compilar, tá aqui, opa, não estou conectado, mandar reconectar. Beleza, eu posso vir aqui compilar e pronto. Isso daqui, pessoal, lembrando, ele gera uma nova thread. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar aqui na minha cemp-rec. Vou colocar aqui 88. Eu não tenho 88, mas eu vou colocar aqui e cfilrec. Vou colocar aqui 00. Isso aqui, tinha que ter colocado mais aqui embaixo, né? Porque é aqui que eu pego as nossas variáveis. Então, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou, para fazer esse teste, eu vou fazer fora de uma API, de uma thread de API, tá? Então, eu vou comentar isso aqui. E aqui onde receberia, eu já vou colocar aqui direto. Opa, 98, e aí eu comento essa parte. Aqui eu vou colocar filial 00 e comento essa parte aqui também. Agora sim, vou compilar. E aí, se eu quiser debugar isso daqui, pessoal, ainda tem um detalhe importante que é o seguinte, ó. Como o start job ele gera uma nova thread, eu só consigo debugar, colocar um pontinho de parada aqui, se aqui no meu ambiente de debug aqui, ó, eu tiver com a depuração de múltiplas threads ativas. Se tiver como falso, eu não consigo debugar aquilo, tá? Porque como eu disse, o start job ele gera uma nova thread para essa execução. Então, para eu conseguir debugar, ele tem que estar também aqui com a depuração de múltiplas threads ativada. Então, já ativei. Vou vir aqui, vou mandar executar, botar aqui o underline exemp 001, vou dar aqui um enter. Ele chegou aqui agora, ó. Ele chegou aqui, então eu tenho aqui a minha empresa 98 e tenho o meu fillRec 00, que é o que eu coloquei nesses parâmetros e passei de exemplo para eles aqui. Logicamente que eu não vou conseguir executar, porque aqui o meu ambiente é um ambiente de testes, então eu não tenho uma outra empresa, não tenho empresa 98, eu só consigo ter empresa 9901, mas a ideia básica é essa daqui. Então aqui, o que vocês teriam que fazer se fosse uma API? Essa função aqui tem que executar tudo que a API teria que fazer, consulta SQL, inclusão de dados, posicionamentos e o que quer que seja. E aí, depois que ela executasse e tratasse todos os dados, vocês colocariam o retorno daquela execução dentro do X retorno, e aí o return aqui do X retorno vai passar para essa variável aqui o retorno daquela operação. E aí é só pegar de volta na thread principal da API, vocês voltariam e colocariam esses dados lá no retorno da API de vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, isso daqui foi só uma dica para quando vocês tiverem que trabalhar com multi-empresas dentro de uma API ou dentro de uma aplicação dentro do próprio Proteus, em que vocês queiram fazer a mudança de empresa sem necessariamente ter que sair do sistema e entrar de novo. Então esse é o caminho correto para fazer mudanças de empresas dentro do Proteus. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.